O gerente descobriu algo de errado e chegou numa hora estratégica na fábrica. Cadê as caixas de restos de malhas? Com a voz firme reverberando entre as máquinas e tecidos, os funcionários congelaram, olhos arregalados, mãos paradas sobre os moldes e linhas. O silêncio era quase palpável, pesado como o ar quente das máquinas funcionando. Ninguém sabia exatamente o que ele tinha notado, mas todos sentiam o risco iminente de uma punição severa. Cada peça parecia ganhar vida sob um olhar crítico do gerente e cada detalhe parecia amplificar a tensão na sala. Dona Helena, sentada discretamente no canto, sentiu o coração disparar e as mãos suarem. Assumiu que tinha feito algo sem autorização podia custar caro, mas permanecer em silêncio também parecia errado. O gerente caminhava lentamente, observando cada detalhe como se pudesse enxergar o medo e a culpa refletidos nos rostos dos funcionários. O gerente foi até a sala abandonada, passos cuidadosos, sentindo o cheiro de tecidos antigos e pó no ar. De repente, se deparou com os restos de malhas, organizados meticulosamente por cores e tamanhos. Cada pilha parecia ter um propósito. Sobre a mesa, algumas peças produzidas se destacavam, capas com bolsos internas e costuras tão precisas que ele nem conseguia entender qual seria a real intenção da pessoa que as havia feito. Era evidente que alguém dedicava tempo, habilidade e amor a cada detalhe, mesmo que ninguém mais visse. Mas o que realmente prendeu seus olhos foi a parede inteira, coberta de cálculos, diagramas de desenhos, feitos com giz branco. Cada linha, cada medida, cada nota parecia criar um mapa lógico e artístico de corte e costura, algo que ele nunca tinha visto antes. O mistério crescia. Quem teria essa capacidade e por que estava escondida há tanto tempo? Dona Helena, silenciosa, sentiu o coração disparar, temendo ser descoberta, mas ao mesmo tempo se orgulhando de seu trabalho que agora falava por si mesmo. O gerente, fascinado, não conseguia tirar os olhos da parede, percebendo que ali havia algo muito além de simples costura, uma genialidade silenciosa e inesperada. Dona Helena respirou fundo, sabendo que qualquer movimento errado poderia ser desastroso. Ela nunca se sentira importante, sempre ralada e desprezada pelas colegas. E agora tinha que decidir. Assumir que fez tudo aquilo ou se esconder ainda mais. O gerente volta até o galpão e pergunta de novo. Quem está usando o resto de malhas naquela sala abandonada? Fui eu, disse Dona Helena, quase num sussurro, suas mãos enrugadas tremendo. O gerente ergueu as sobrancelhas, surpreso com a coragem da senhora. Sozinha? Perguntou, intrigado. Ela sentiu, temendo ser repreendida. O silêncio na sala parecia enorme, pesado como os tecidos e máquinas ao redor. Se ele a punisse, poderia perder o emprego e a pouca estabilidade que tinha. Mas, se falasse a verdade, talvez surgisse uma oportunidade, algo que ela jamais imaginou com os seus 70 anos. O medo e a esperança se misturavam em seu peito, enquanto o gerente estava claramente impressionado com a complexidade e precisão daquele trabalho que ninguém jamais tinha notado. O gerente permaneceu em silêncio. Ele não imaginava que poderia ser justamente a Dona Helena, de 70 anos. Ele sabia que aquela descoberta poderia mudar tudo. Se houvesse um erro, Dona Helena poderia ser responsabilizada e até perder o emprego. Mas se fosse realmente genial, poderia revolucionar a fábrica. O risco era enorme. Qualquer passo em falso poderia custar caro para a senhora de 70 anos, que sempre viveu de maneira simples, sem reconhecimento. Dona Helena sentia o coração disparar, imaginando as consequências de seu trabalho finalmente ser descoberto.
O gerente voltou à sala abandonada e começou a tirar fotos do diagrama, registrando cada detalhe minucioso, planejando mostrar a alguém capaz de avaliar a genialidade daquele trabalho. Cada linha, cada número e cada medida refletiam na surpreendente precisão, revelando um talento que ninguém imaginava existir. O suspense crescia. Aquele momento decidiria se a vida de Dona Helena continuaria na invisibilidade ou se finalmente seu dom seria reconhecido. A tensão pairava no ar, exata, enquanto o gerente planejava o próximo passo, descobrir como transformar aquela genialidade em algo útil para a fábrica e para a própria Dona Helena. Poucos dias depois, o gerente trouxe um especialista em design de costura para avaliar o diagrama de Dona Helena. O especialista permaneceu alguns minutos em silêncio, olhando atentamente para a parede inteira coberta de linhas, medidas e cálculos meticulosos. Isso, murmurou ele com os olhos arregalados, é um nível de diagramação que eu raramente vejo até em profissionais muito experientes. O gerente sorriu discretamente, surpreso. Toda aquela genialidade estava escondida em uma senhora que todos consideravam apenas uma costureira simples e isolada. Dona Helena permaneceu quieta, tímida, sentindo uma mistura de medo e incredulidade. O especialista explicou que aquele diagrama mostrava uma capacidade rara de planejamento e organização de peças, algo que poderia ser levado para um software e otimizar toda a produção da fábrica. O gerente, já imaginando o futuro, pensou: se Dona Helena pudesse aprender a usar essa habilidade em ferramentas modernas, ela não seria apenas útil, poderia se tornar uma peça fundamental na empresa. A surpresa era completa. Ninguém jamais esperaria que uma senhora tímida, discreta e ignorada pelos colegas fosse capaz de criar algo tão avançado e valioso. O gerente permaneceu em silêncio, olhando para cada linha, cálculo e diagrama na parede. Ele não entendia como uma senhora discreta, tímida, que nunca se destacou na fábrica, poderia ter feito algo assim. Não havia sinal de treinamento formal avançado, nem experiência que justificasse tamanha precisão. Como você conseguiu fazer tudo isso? Perguntou surpreso. Dona Helena respirou fundo e respondeu, com a timidez que ainda não conseguia disfarçar. Desde muito jovem, sempre amei criar projetos, planejar coisas. Aprendia na prática, brincando, experimentando. Nunca imaginei que pudesse chegar a esse nível. Talvez seja paixão, misturada com algum dom, mas não sei mensurar a magnitude disso. O gerente franzia a testa, perplexo. E por que nunca mostrou isso antes? Ela baixou os olhos, lembrando de sua vida, a timidez, o medo, os bloqueios do passado. Criada em uma família pobre e ignorante que nunca valorizou. Conversar com as colegas e com o senhor sempre foi muito difícil para mim. Ela só conseguia se divertir e explorar sua criatividade naqueles horários livres, naquela sala abandonada, usando os restos de malhas que ninguém mais queria. O gerente observava cada gesto, tentando compreender aquela mistura de talento escondido, paixão e simplicidade. Ele finalmente disse: "Quero que você aprenda a usar isso em um software profissional. Vou providenciar treinamento com um especialista. Depois disso, a senhora terá um papel fundamental em todas as nossas unidades." Dona Helena sentiu o coração disparar. Pela primeira vez, alguém reconhecia não apenas seu trabalho, mas quem ela era de verdade. A clareza do objetivo era absoluta. Não seria mais apenas a costureira esquecida.
Sua paixão finalmente teria espaço para brilhar e impactar todos ao seu redor. O gerente sabia que a oportunidade de transformar o talento de Dona Helena precisava ser aproveitado rápido. Vamos começar o treinamento na próxima semana, disse, olhando para ela com firmeza e incentivo. Se conseguirmos aplicar suas ideias rapidamente, toda a produção das lojas pode mudar antes do próximo ciclo de pedidos. Mas, ao se sentar diante do computador e encarar o software, Dona Helena sentiu um peso enorme. Os comandos pareciam complicados, os diagramas digitais a confundiam, e pela primeira vez ela pensou em desistir. Não consigo. Não sou capaz disso, murmurou quase em lágrimas. O especialista, percebendo a angústia, aproximou-se com delicadeza. Dona Helena, você não está desistindo por falta de talento. Todo esse trabalho que vimos mostra que você tem capacidade de sobra. O que acontece é algo emocional, um bloqueio, medos e traumas antigos que estão impedindo você confiar em si mesma. Dona Helena respirou fundo, mãos trêmulas, e falou com sua voz carregada de fé. Oh, meu filho, Deus te abençoe. Eu sou só uma velha que ninguém se preocupa comigo e você está me ajudando assim. Que Deus te dê muita vida e saúde, meu filho. O gerente, percebendo o peso da situação, interveio. Você vai superar isso. Quero que vá a sessões de terapia com uma psicóloga. É importante trabalhar esses bloqueios. Não é fraqueza, é cuidado consigo mesma. Depois disso, vamos continuar seu treinamento e aplicar todo o seu talento. Dona Helena respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio, esperança e gratidão. Pela primeira vez, alguém não apenas reconhecia seu talento, mas também se importava com o seu lado humano e emocional. Ela concordou, decidida a enfrentar não apenas o software, mas também seus medos e bloqueios do passado. A tensão diminuía um pouco, mas a urgência permanecia. Cada hora de treinamento perdida era uma oportunidade que ela não podia deixar escapar. No primeiro dia de sessões com a psicóloga, a doutora Vana Martins recebeu Dona Helena com um sorriso acolhedor. O gerente, preocupado em acelerar o processo, pediu que a doutora agendasse 7 dias consecutivos de sessões para ajudar a senhora a superar seus bloqueios de forma mais rápida e eficaz. Dona Helena entrou na sala, trazendo consigo uma broa de fubá embrulhado em papel manteiga, dizendo com humildade e simpatia: "Trouxe um pedacinho do meu coração para você, doutora. É pouca coisa, mas espero que goste." A doutora sorriu encantada com a delicadeza e a lucidez da senhora e comentou que aquele gesto já a mostrava uma desenvoltura e empatia surpreendentes. Durante a sessão, a doutora pediu que Dona Helena fizesse uma tarefa prática. Todos os dias ela deveria ir até a área onde ficavam as outras costureiras, um lugar onde sempre se sentira retraída, e realizar uma ação que a deixasse desconfortável, mas que ela gostasse e sentisse prazer ao fazer. "Repita isso todos os dias", explicou a doutora. "Essa prática vai ajudá-la a se fortalecer emocionalmente e a ganhar confiança diante das pessoas." No primeiro dia, Dona Helena escolheu organizar uma pequena pilha de tecidos na frente de todas, explicando com paciência cada detalhe do que estava fazendo. Algumas colegas observavam as surpresas, outras se sorriram discretamente. Mas Dona Helena, com sua calma e leveza, conseguiu deixar um momento leve e até engraçado, mostrando pela primeira vez a sua desenvoltura e capacidade de interação. Ao final da sessão, a senhora saiu da sala sorrindo, sem sentido mais confiante e animada, ansiosa para repetir as experiência no dia seguinte. O gerente, ao ouvir sobre o progresso, percebeu que a transformação de Dona Helena estava começando de dentro para fora e que isso seria essencial para aplicar todo o seu talento nas lojas. Nos dias seguintes, Dona Helena já começava a sentir os frutos do treinamento
e das sessões com a psicóloga. Ela caminhava pela fábrica com passos mais firmes, tocava tecidos macios entre os dedos, ajustava pilhas coloridas de restos de malhas e sentia a satisfação de ver cada detalhe organizado com perfeição. O aroma de tecidos recém-lavados e a luz suave que iluminava cada mesa se tornavam cenários familiares e reconfortantes que a faziam se sentir viva e em casa. Mas, de repente, a vida trouxe um obstáculo inesperado. A pequena casinha onde Dona Helena morava, com um aluguel barato e um espaço que ela amava, estava em perigo. O dono faleceu e os filhos decidiram vender o terreno. Ela recebeu aviso de que precisaria sair dali em poucos dias. O coração dela apertou. Um espaço que representava segurança, simplicidade e lembranças preciosas agora se tornava incerto. Quando o especialista percebeu o desespero nos olhos de Dona Helena, ele se emocionou. Havia perdido sua própria mãe recentemente, que significava todo para ele. E sentiu uma conexão imediata com a dor da senhora. Não se preocupe, Dona Helena, disse ele com a voz firme e calorosa. Enquanto resolvemos essa situação, você pode ficar alguns dias na minha casa. Quero que se concentre em você e no seu talento. Ela aceitou com gratidão, sentindo o calor humano e a solidariedade que há muito tempo não experimentava. Naquele período, Dona Helena percebeu que, apesar das dificuldades da vida, ainda havia pessoas dispostas a ajudá-la, e isto reforçou sua confiança para continuar crescendo e se dedicando ao que mais amava: organizar, planejar e criar com as malhas. O sucesso de Dona Helena na terapia era visível a todos. Em uma confraternização da empresa, que aconteceu logo depois do término da terapia de Helena, o gerente estava falando sobre ela para os colegas de trabalho e a chamou para pegar o microfone e falar um pouco sobre sua mudança. Ela segurou o microfone com as mãos trêmulas, respirou fundo e olhou para todos os colegas. Nunca imaginei que alguém como eu pudesse ser notada ou de valor aqui. Você havia deixando que era pequena demais, que minhas ideias não importavam, que minha voz nunca seria ouvida. Mas aprendi que nunca é tarde para descobrir quem realmente somos, que nunca é tarde para acreditar em nós mesmos, para lutar pelo que amamos e para mostrar nosso valor. Hoje eu sei, minha experiência, minha dedicação e até meus medos têm importância. E se eu conseguir dar esse passo, vocês também podem descobrir forças que nunca imaginaram ter. Acreditem em vocês, mesmo quando acharem que ninguém mais acredita. O silêncio no salão se transformou em aplausos calorosos. Alguns colegas que antes a ignoravam olhavam para ela com admiração. E Dona Helena sentiu uma mistura de orgulho e vulnerabilidade, sabendo que ainda tinha muito a aprender, mas também que havia vencido medos que a acompanhavam há décadas. Logo depois, ela voltou aos treinamentos com o computador, com o especialista Rodrigo, dedicando-se 22 dias consecutivos para aprender a transformar seus diagramas de JITs em arquivos digitais completos. No início, houve pequenas dificuldades com software, mas Dona Helena surpreendeu a todos com sua desenvoltura, rapidez de aprendizado e atenção aos detalhes. Cada novo comando aprendido era celebrado como uma pequena vitória. Quando finalmente fez sua estreia oficial usando softwares e programas de computador, o resultado foi um sucesso absoluto.
Ela ficou alguns dias a mais na casa do especialista Rodrigo, que acompanhava de perto sua evolução. Mas, com o salário que agora recebia, Dona Helena pôde finalmente alugar um apartamento em um bairro mais seguro, oferecendo uma vida melhor e mais tranquila para ela e seu filho. Com essa segurança e independência, ela sentiu que podia finalmente se dedicar inteiramente ao seu talento. Pouco depois, começou a aplicar seus conhecimentos em outras lojas. Cada viagem era uma nova oportunidade de reorganizar estoques, otimizar o uso dos restos de malha e treinar equipes a seguir seus diagramas de planejamento. No início, surgiam desafios. Algumas equipes resistiam às mudanças. Alguns processos eram difíceis de implementar. E Dona Helena se questionava se estava pronta para lidar com tudo aquilo. O dilema moral aparecia em cada decisão. Até que ponto ela poderia impor suas ideias sem desrespeitar a autonomia das colegas? Como equilibrar sua visão com o que cada equipe já estava acostumada a fazer? Ainda assim, cada loja que recebia sua orientação apresentava resultados positivos. Clientes elogiavam as novas peças, a organização aumentava a produtividade e o uso das malhas reaproveitadas reduzia desperdícios e custos. Ela percebeu que não era apenas sobre talento técnico, mas sobre coragem, empatia e a capacidade de inspirar confiança nos outros. Entre desafios e pequenas vitórias, Dona Helena começou a ver que sua transformação emocional era tão importante quanto sua contribuição profissional. O especialista e o gerente observavam com orgulho. Ela não apenas aplicava suas habilidades, mas estava crescendo como pessoa, equilibrando técnica, emoção e liderança silenciosa. As semanas seguintes foram marcadas por um progresso constante. Cada nova loja que Dona Helena visitava parecia se transformar. Ela chegava com seu caderno surrado, um sorriso tímido e aquela calma de quem carrega sabedoria silenciosa. As costureiras, que no início duvidavam de suas ideias, passaram a chamá-la carinhosamente de Dona Helena dos moldes mágicos. Em pouco tempo, os relatórios começaram a mostrar resultados impressionantes. Queda nos desperdícios, aumento da produtividade e até elogios de clientes que notavam a qualidade e harmonia das peças novas. O nome dela começou a circular em reuniões estratégicas, algo que, para quem antes era ignorada e isolada, parecia um sonho distante. O gerente acompanhava tudo de perto, observando cada pequena vitória como se fosse um milagre cotidiano. Ele sabia que aquelas mudanças vinham de algo muito além da técnica. Eram frutos da fé, da paciência e da redescoberta de uma mulher que havia renascido dentro das paredes daquela fábrica. Um dia, ao entrar em uma das filiais para uma inspeção surpresa, o gerente se deparou com um grupo de costureiras reunidas em volta de Dona Helena que ensinava um novo método de corte. No quadro branco, ela desenhava com a mesma precisão com que antes riscava sala abandonada. Mas agora havia algo novo em seu olhar. Confiança. O gerente esperou o fim da explicação, aproximou-se com um sorriso sincero e disse diante de todas: Dona Helena, eu nunca imaginei que um simples reaproveitamento de malhas fosse mudar tanto nossa empresa e tanta gente. Ela sorriu, ajeitou os óculos e respondeu com serenidade: Eu também não, seu Paulo. Só queria ajudar um pouquinho, mas acho que Deus tinha outros planos. As colegas aplaudiram e, naquele momento, todos ali entenderam que o verdadeiro progresso não estava apenas nos números, mas nas pessoas que finalmente aprendiam a acreditar em si mesmas. Cada dia era uma micro-vitória, uma mulher idosa redescobrindo sua voz, um gerente aprendendo a enxergar talentos escondidos e uma empresa inteira se transformando com a simplicidade de um gesto.
10 anos se passaram. A pequena fábrica, que um dia parecia caminhar rumo ao esquecimento, havia se transformado em uma das maiores redes têxteis do país. Em cada setor, em cada processo, Havia um pouco da essência e do toque de Dona Helena. aquela costureira tímida que um dia achou que não tinha mais nada a oferecer ao mundo. Agora, com 80 anos, seus passos eram lentos, mas sua presença ainda iluminava os corredores da empresa. Todos a tratavam com respeito e carinho, como se ela fosse o coração que pulsava por trás de cada linha costurada. O gerente, agora diretor-geral, nunca deixava de visitá-la em sua sala, onde ela mantinha, por tradição, um pequeno pedaço de giz sobre a mesa, lembrança do início de tudo. Numa tarde especial, a diretoria reuniu todos os funcionários. Haveria um anúncio importante. A empresa abriria uma nova e imensa filial em outra cidade, o Marco Histórico. O gerente subiu ao palco, segurando o microfone com a voz embargada. Essa nova unidade só existe por causa de uma mulher que nos ensinou o verdadeiro significado de talento, humildade e fé. Uma mulher que nos mostrou que nunca é tarde para recomeçar, aprender ou ser reconhecida. Ele fez uma pausa, olhou para o público e completou. E é por isso que essa nova filial vai se chamar Fábrica Dona Helena. O auditório explodiu em aplausos. Dona Helena levou as mãos ao rosto, sem acreditar. As lágrimas escorriam devagar, enquanto ela olhava para o logo projetado no telão. Seu nome em letras douradas. Dona Helena pegou o microfone, emocionada. Sua voz saiu fraca, mas cheia de sentimento. Eu nunca imaginei que um dia meu nome estaria numa empresa. Eu só queria trabalhar em paz, fazer o que eu amava. Mas aprendi que Deus usa até os pedaços, os restos de malhas e da vida, para costurar algo bonito. O que foi sobra para uns pode ser recomeço para outros. O silêncio tomou conta do salão. Muitos choravam. O gerente desceu do palco e abraçou forte, dizendo ao ouvido dela: "A senhora mudou nossa história, Dona Helena." Naquele abraço estava condensado tudo: o reconhecimento, a gratidão e a certeza de que o tempo não apaga os que deixam marcas com amor e dedicação. E assim a fábrica seguiu crescendo, levando o nome de uma mulher que acreditou tarde, mas acreditou. Porque, no fim das contas, nunca é tarde para descobrir o próprio valor e transformar o simples em extraordinário. Às vezes, a vida só está esperando que a gente tenha coragem de mostrar o que sabe. E mesmo quando o mundo te faz sentir pequeno, lembre-se, Deus ainda pode usar o que sobrou para criar algo grandioso. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário com "Nunca tarde", para mostrar que você também acredita em recomeços. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não esqueça de seguir o canal para acompanhar mais histórias emocionantes, como a de Dona Helena, histórias que mostram que sempre há tempo para reescrever o próprio destino.